Quando você hoje fala em integração da América Latina, não na América do Sul, é diferente, porque aí você está compartimentando, mas quando você fala em integração da América Latina, você está incluindo o Caribe. Você está incluindo o Caribe necessariamente, mas ao mesmo tempo está excluindo na nomenclatura, e os países caribenhos se ressentem muito disso. Eu, no governo Lula, nós tivemos muita aproximação com o Caribe, até por causa do Haiti, né? Entre outras razões, por causa do Haiti, o presidente Lula fez a primeira reunião de cúpula entre o Brasil, presidente, primeiros ministros, entre o Brasil e os países da CARICOM, por causa dessa aproximação que eu acho que para o Brasil é fundamental. O Brasil, a gente às vezes fica um pouco assim dominado por essa visão ibérica da América Latina, que não é absoluta, ela é dominante, mas não é absoluta. Então, acho muito importante a gente colocar, sempre que possível, se diz assim, América Latina, tudo bem, é o título, mas depois fala América Latina e Caribe. Bem, eu acho que as organizações que nós criamos, na época, algumas vinham de antes, e veja, isso é uma construção. É uma construção, isso não é uma coisa. Algumas coisas acabaram ocorrendo no governo do presidente Lula, porque ele era muito determinado, muito interessado em política externa, muito interessado em vários assuntos. E política externa, como eu disse, você faz não só com conceitos, você faz também com paciência. Você tem que. O presidente Lula, no primeiro ano de governo, ele recebeu várias vezes, ele recebeu todos os presidentes, todos os primeiros mandatários latino-americanos, alguns 2, 3 vezes. E não é só o Chaves, não. O Uribe veio aqui 2, 3 vezes, que era de direita. E ele, em 2 anos, visitou 2 anos e pouquinho, visitou todos os países da América Latina e Caribe, aí incluídos também Guiana e Suriname, que até tinham recebido uma certa atenção, como nós sabemos, né, Rubem, do governo militar, sobretudo o Suriname, mas que tinham ficado meio de lado, assim, né? Então, ele visitou todos os países. Então, você faz com isso. Não basta você ter um belo conceito, você tem que ir lá. Visitou também, foi o primeiro presidente a visitar a Jamaica, por exemplo. Enfim, eu quando fui para... Eu estou escrevendo um livro agora sobre América Latina e Caribe, então tenho que falar das coisas que eu tenho me lembrado. Eu, quando peguei um avião, eu fui a uma reunião que era por causa do Haiti. Né? Você vê como é que as coisas têm uma relação que as pessoas às vezes não sabem. Eu estava por causa do Haiti, eu me aproximei muito da CARICOM, porque achavam muito importante que a CARICOM é que legitimaria essa presença da ONU, que eu vejo que volta e meia criticado, não foi o Brasil. O Brasil não fez uma intervenção no Haiti, o Brasil participou de uma ação das Nações Unidas, uma ação de paz das Nações Unidas. Mas, enfim, independentemente disso, eu fui a uma reunião em Granada. Eu só conhecia Granada pela tentativa de golpe, pelo golpe que teve lá atrás e tal. Enfim, vagamente sabia o que era, mas nunca tinha ido. Fui a Granada, peguei um avião da FAB, o presidente Lula me cedeu o avião reserva dele, porque eu sempre levava uma missão para fazer cooperação técnica, e aí o piloto, isso vai ser o título de um capítulo do livro que você vai ajudar a lançar em algum lugar, o capítulo do livro, o título vai ser isso que eu estou dizendo. Eu cheguei, eu ia sempre visitar o piloto ali na frente, conversar com ele e tal, e o piloto, com muita alegria, assim, ministro, o senhor hoje está criando uma aerovia. Não havia registro de voo entre Brasília e Granada. Então, o primeiro voo. Você vê como é que as aproximações demoram a acontecer. Na retórica, o Brasil apoia o Caribe, a América Latina e Caribe, mas nunca tinha ninguém ido lá. Como muita gente não foi nenhuma, enfim, há vários dos países. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para resumir muito, eu vejo a América Latina e Caribe, assim, ter uma espécie de círculos concêntricos de integração, olhando do ponto de vista brasileiro. Não quero dar uma de Golbery do Couto Silva, não, uma de círculos concêntricos, mas primeiro círculo é o Mercosul. Então, o Mercosul é muito importante porque já está mais desenvolvido, tem todos os acordos nucleares com a Argentina, tem muita coisa, não vou dizer acordos na área social, e uma rede de acordos fenomenal. O segundo círculo seria o Unasul, seriam aqueles países que estão muito próximos a nós, muitos deles, aliás, já eram e são observadores no Mercosul. Agora está tudo meio de achar de lado, mas, enfim, eram observadores do Mercosul, eram membros associados, muitos deles, mas não dava para você fazer uma união aduaneira com eles, porque eles já tinham acordo de livre comércio com outros países, ou queriam fazer com os Estados Unidos, com quem quer que seja, ficava difícil. Mas nós criamos a Comunidade Sul-Americana de Nações, que acabou resultando na Unasul, que eu acho que, ilegalmente, do meu ponto de vista, foi o governo brasileiro, cujo tratado brasileiro, o governo brasileiro denunciou. Mas aí um grau relativamente grande, porque tinha isso, criado, aliás, na época do Fernando Henrique Cardoso, não é tudo governo Lula, não. Aliás, a ideia da integração sul-americana como área de livre comércio foi exposta inicialmente, que eu saiba, não sei se foi antes, pelo presidente Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso levou adiante, fez a primeira cúpula. Uma das poucas vezes que eu telefonei para ele, porque eu era muito respeitoso da hierarquia, mas telefonei para ele, era embaixador em Genebra, e cumprimentei. E depois também a CELAC, que aí é uma coisa um pouquinho mais
eu não gosto da palavra frouxa, porque a palavra frouxa em português tem uma conotação muito negativa, mas é mais loose, como se diz em inglês, é mais fluida um pouquinho, porque, obviamente, são situações geopolíticas muito diferentes. Outro dia eu participei de uma palestra, uma coisa de chanceleres, e estava o Jorge Castaneda, um intelectual de grande valor, enfim, mais conservador liberal, assim, e ele se defendeu, quando a gente estava falando da integração do vários, eram 6 ex-chanceleres, e ele disse, olha, vocês têm que levar em conta a excepcionalidade mexicana. Não lembrou a frase famosa do Porfírio Dias, né, que é o México tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, mas na prática era isso, temos um comércio muito intenso com os Estados Unidos, então temos limitações. Ele falou uma coisa que é verdade também, que eu não tinha tentado muito. O México não tem relações, por exemplo, importantes com a China, né? Até porque não é um grande exportador de commodities, etc. Não tão, que é importante, mas não tão importante quanto os outros países, como o Brasil, o Chile, a Argentina, etc. Mas, enfim, então eu acho que a gente tem que recriar. Isso está ali. Claro que pode aprimorar, pode melhorar. Uma das razões do debacle da Unasul, pelo menos uma das justificativas que é dada, a meu ver, não é. Eu acho que isso tudo se resolveria com vontade política, né? É o fato de que o consenso, a regra do consenso, então eu não sei como é que resolve isso. Eu acho que houve erros ali de vários países, inclusive da Venezuela também, de insistir que não podia ser o fulano, então acabou, o secretário-geral acabou criando uma complicação desnecessária. Mas a Unasul é muito importante. Veja, sob a égide da Unasul, a gente criou algo, se eu dissesse no meu tempo de jovem, eu fui jovem secretário na missão na OEA, que ia ter um Conselho de Defesa sul-americano, eu dizia, você está brincando, isso aqui não, defesa é um assunto hemisférico, é a Guerra Fria. Você sabe que o acordo, que é o TIAR, que tentaram até reviver em determinado momento, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, tem um mapa atrás, que era a ANEC, eu não sei se isso foi abolido, mas era um mapa na época, que incluía a Groenlândia, que aquilo era Guerra Fria, era o interesse dos Estados Unidos, se a União Soviética fosse atacar. Então, bom, mas enfim, nós criamos o Conselho de Defesa Sul-Americano, tínhamos um instituto importantíssimo, que era o Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, com possibilidade de agendar, por exemplo, compras comuns de medicamentos. Veja agora a importância do momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso tem que ser recriado quando eu tiver um governo normal. Não precisa ser um governo de esquerda, não. Eu preferia que fosse de esquerda, mas não precisa ser um governo... Todos os governos normais que nós tivemos a partir da democratização, pelo menos, podemos até encontrar coisas anteriores, mas todos os governos normais se empenharam na integração, se empenharam. O Mercosul, o fundamento é o governo Sarney, a aproximação com a Argentina, obviamente, Sarney e Alfonsín, o Tratado de Assunção assinado no governo Collor, o Tratado de Ouro Preto, que consolida institucionalmente no governo Itamar. Fernando Henrique continuou com mais ou menos erros, fez a primeira cúpula de países sul-americanos, importantíssimo isso. O Lula, não preciso dizer, já falei muito, e assim continuou, e a Dilma manteve, né? Eu, pelo menos na parte que eu posso falar melhor, que é a parte de defesa, o Brasil foi muito ativo nessa época, criando confiança, evitando conflito entre Venezuela e Colômbia, enfim, encaminhando aquela questão das bases. Então, acho que isso é muito importante. E vou dizer agora só por quê e terminar. Além de todos os benefícios que isso tem para a região, o principal dos quais não é o comércio, é a paz. É a paz, que é também um princípio, porque o comércio é um instrumento para a paz. Você ter uma boa relação comercial é uma maneira de você ter uma visão política comum, objetivos comuns, independentemente do pluralismo. O pluralismo, aliás, estava inserido na Carta da Unasul, né? E, na prática, né, preciso lembrar que o Uribe, mais de direita que o Uribe, só agora, que no Brasil hoje não tem nada mais de direita que o Uribe. Ele vive se queixando, se queixava do Santos, se queixava de todos mais. Então, e vinha ao Brasil quando tinha que discutir um assunto, etc. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que reforçar o que já tinha. Eu costumo dizer, assim, quando é uma coisa muito breve, palavra, o que a gente precisava fazer hoje? Preservar o Mercosul, porque não vai aprofundar. No pós-Bolsonaro pode, mas antes não. Preservar o Mercosul, ressuscitar o Unasul e fortalecer a CELAC. Então, com isso, é a minha tríade do momento.